pastor João já tinha me passado esse texto, eu já estava processando em cima do texto, mas consegui investir algumas horinhas essa semana, poucas horas aí, mas mais do que eu gosto, menos do que eu gosto, mas graças a Deus, Deus trouxe a palavra para essa noite. Então, orem pelo pastor Jonathan. A situação de espera, né? Praticamente a situação está definida. Ele vai estar com o Senhor, o pai do pastor Jonathan, em breve, mas Deus pode fazer um milagre, mas essa é a direção que os médicos passaram, e a família está em paz, né? A família está em paz, mas estão juntos, curtindo talvez os últimos momentos, mas orem pelo conforto do pastor Jonathan e sua família. Também a recuperação da mãe da Carrie está indo bem, ela acabou de me falar, e a avó da Carrie também está indo bem. Eu perguntei se tinha algum primo, outro tio, mas ela falou que é só isso por enquanto, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então elas estão se recuperando bem, então continuem orando aí pela avó e a mãe da Carrie, tá bom? Avó e mãe da Carrie, exatamente, tá bom? A mensagem de hoje, eu quero fazer eu não sei se você já teve a experiência que eu tive, vou fazer uma pergunta. Você já viu, você já presenciou, ou você já teve um momento específico onde você viu alguém perdoando o outro de uma forma sobrenatural? Aquelas coisas que é difícil de perdoar. Eu tive essa oportunidade porque eu vivi muito tempo com essa pessoa. É minha avó, mãe da minha mãe. A minha avó, ela teve uma vida muito difícil. Meu avô, ele era um alcoólatra. Por muito tempo deu muito trabalho. Muito agressivo. Minha mãe sempre protegeu o pai dela, e a gente não sabe muitos detalhes e nem precisamos saber, mas era bem difícil. E minha avó teve uma vida muito difícil. E ela sempre perdoou meu avô. E era uma coisa incrível. Incrível. A ponto de os filhos, às vezes inconformados, e ela virava e falava: ele é seu pai. Respeite ele. E esse relacionamento dela com meu avô rodou que meu avô sumia, voltava para casa. E ela cuidando da casa. Ela passando as dificuldades financeiras que ela passava. E ela nunca permitiu que os filhos perdessem o respeito pelo pai. Porque ela achava que os erros do pai não justificam os filhos errarem. E ela sempre preservou isso. Então, consequentemente, isso era um perdão, porque ela recebia o pai de volta, porque ela queria que o pai estivesse com os filhos e exercesse o papel de pai. Foi sobrenatural, porque não tem todo mundo que aguenta isso. Deus, de uma forma muito sobrenatural, capacitou minha avó. E confesso que trouxe lições preciosas para a minha vida, mesmo que foram momentos difíceis para ela. Porque ela nunca abandonou o Deus dela. E ela falava: eu faço isso porque eu creio em Deus. Não porque eu tenho forças, que eu tenho vontade, é que eu entendo que eu devo fazer isso. Essas forças que vinham dela. Uma gratidão enorme com o Deus dela. Minha avó era tão simples e sem condições financeiras que o nosso presente era sempre um bis, né? Uma cuequinha, né? Sempre tem essa daí também, né? Sempre aquelas coisas bem simples. Mas eu tenho com muito carinho principalmente o bis. Né? Até hoje eu olho para o bis e eu lembro da minha avó. E quando minha avó faleceu, eu fiz um negócio que eu nunca fiz na vida, por causa da minha avó. Eu nunca mais comi pudim de pão, porque eu comia dela e foi uma homenagem que eu fiz para ela. Aí um dia, só serviram isso, eu estava na casa de uma visita. Eu ia falar, até eu explicar, eu não conheço quem é, vou comer, não é um voto absoluto, né? Então não tem problema. Mas assim, eu tinha tanta paixão pelo pudim de pão dela, é pudim de pão que fala, acho que.
E eu resolvi, falei, não vou comer mais. Comi aquele dia e como muito pouco, né? Então, se você me chamar para pudim de pão, agora a gente já tem intimidade, é provável que eu vou falar não, tá? Mas se eu não tivesse intimidade, eu vou comer em respeito. Mas é um modo de carinho por ela. Mas foi impressionante como ela teve a capacidade de perdoar em meio a tamanha injustiça que ela vivia. E eu lembro que ela falava isso. Eu faço isso pelo meu Deus. E é incrível, né? Porque nem todo mundo consegue. É difícil. Não estou aqui trazendo nenhum peso, principalmente se você não conseguiu fazer o que minha avó fez. Mas e não é essa questão do princípio que eu quero aplicar hoje, mas a questão é como Deus capacita situações incríveis como essa. E eu conheço outras histórias, que a gente não tem tempo para olhar para todas as histórias. O texto, a parábola que nós estudaremos hoje, não seria a primeira mensagem, mas nós invertemos por causa da situação do pastor Jonathan, é sobre o perdão. A parábola do servo impiedoso, que se encontra em Mateus, capítulo 18, 21 a 35. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Eu vou fazer a leitura e nós estudaremos um pouquinho sobre perdão hoje. Mateus 18, versículos 21 a 35. Acho que está no PowerPoint, se você quiser acompanhar pelo telão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho, implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. As parábolas na Escritura, ela tem alguns propósitos, né? Na realidade, ela tem um propósito único, mas com algumas observações que são necessárias. Elas são muito estratégicas e pedagógicas. Jesus usava as parábolas com uma estratégia de comunicação e com um propósito muito claro de ensinamento. Eram verdades profundas e complexas. Muitas vezes as pessoas acham que parábolas eram verdades simples. Não, eram verdades complexas e profundas que necessitavam uma história para esclarecer e para que o princípio fosse exposto. Ela tinha um objetivo, essas histórias, né, as parábolas, né, de ser acessível, memorável, né,
e impactante. O objetivo das parábolas era produzir reflexões profundas no leitor. E eu não sei se antes da exposição, só lendo esse texto, você passou porque eu passei essa semana estudando esse texto. Reflexões profundas, porque é um texto forte, né? É um texto muito forte. É um texto que nos traz uma responsabilidade muito grande nos relacionamentos com os nossos irmãos. Essas reflexões, elas têm um propósito único, que não fosse apenas um princípio a ser seguido obrigatório, mas que Jesus mostrava através das histórias uma profundidade e um desejo de que essas reflexões produzissem no coração do leitor um desejo de fazer aquilo, um desejo de aplicar aquele princípio que foi ensinado. E essa primeira história da nossa série, dessa primeira parábola da nossa série, ela vai provocar, ela vai trazer algumas coisas muito fortes para a gente levar para casa e pensar e dormir e refletir. A grande lição que eu gostaria de trazer para vocês, para essa mensagem de hoje, é que o verdadeiro entendimento do perdão de Deus é revelado no coração e refletido no relacionamento com seus irmãos. O verdadeiro entendimento do perdão de Deus é revelado no coração e refletido no relacionamento com seus irmãos. Eu quero observar 4 atos que tem nessa história. Imagina que isso aqui fosse uma peça. Então imagina 4 atos acontecendo naquela peça teatral. Vamos ter 4 atos que vai trazer os princípios e ensinamentos para hoje à noite. O primeiro ato é Pedro conversando com Jesus. E esse ato ele é muito interessante, os versículos 21 e 22. A perspectiva de Pedro ela é muito interessante, porque a perspectiva que Pedro trazia para essa conversa era uma perspectiva dos judeus. Os judeus entendiam que até 3 vezes deveria perdoar, depois se a pessoa persistisse, esse perdão não necessariamente deveria acontecer, alguma coisa semelhante assim. Mas eram 3 vezes, era o limite do perdão. E Pedro inicia a conversa sendo até bem generoso, porque ele pergunta a Jesus, ele leva essa pergunta e diz: até quantas vezes pecará com meu irmão pecará contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Lembra, os judeus tinham a perspectiva de 3, e Pedro traz a perspectiva de 7 vezes, né? Ganhando um espaço aí mais que o dobro, né? Então Pedro já entra na conversa bem generoso, né? Achando assim, eu vou ter que perdoar até 7 vezes, é isso? E Jesus responde fazendo o que a gente chama de hipérbole. Que não é que você pode perdoar que você vai perdoar até 490 vezes e depois disso você está liberado. Não é isso que o texto está falando. Jesus diz que responde para Pedro, que deveria perdoar 70 vezes 7, 490. Trazendo uma reflexão na cabeça de Pedro que virou uma bagunça. Porque ele já tinha sido generoso, saindo de 3 para 7. E agora Jesus joga para 490, só que numa abordagem que claramente ele estava falando algo mais. Produzindo em Pedro uma confusão. O que eu devo fazer? Né? E uma resposta bem radical de Jesus para aquele contexto da época. A ideia de Jesus, ela transcende matemática, limites humanos. E ele usa esse exemplo, essa hipérbole, né, que enfatiza a natureza ilimitada e incondicional do perdão. A natureza ilimitada e incondicional do perdão.
Confesso que quando eu pus essas duas palavras aqui, eu falei, gente, essas duas palavras são pesadas, mas é a verdade. A natureza ilimitada, ou seja, não tem limite para o perdão. E ela é incondicional. Não é se o outro se arrependeu ou perdoou ele. A resposta de Jesus já aponta para a importância de um entendimento que vai além de contagens. O que significa isso? Que eu acho muito interessante. A abordagem de Jesus é dizer o seguinte: o perdão, ele não é uma coisa que fica só aqui na cabeça. Ele vem para o coração. Então ela não está limitada à sua razão só. Ela está limitada ao seu coração. Onde seu coração está. E não se você sabe contar. É onde seu coração se encontra. Essa resposta de Jesus para Pedro é um choque. É forte, é radical. Porque os judeus tinham esse costume de até 3 vezes perdoar. Com isso, mas Jesus entende que é complexo. Lembra que a gente viu? Parábolas, elas vêm para esclarecer assuntos complexos e profundos. E Jesus entende a necessidade de uma história para que Pedro entendesse o que representa essa natureza ilimitada e incondicional do perdão. Então, o ato 2 é quando Jesus começa a contar a história. E a história tem o grande propósito de Jesus aqui nessa história, é que o princípio do ensinamento que ele tinha, qual é o princípio? Qual é o ensinamento que Pedro deveria sair daquela conversa? Qual o princípio que fundamenta aquele ensinamento? Ficasse claro na mente de Pedro. E ele começa a relatar a parábola do servo impiedoso. E de forma muito clara, ele começa a mostrar e apresentar as práticas do reino de Deus de forma que entra em contrastes com as práticas do reino desse mundo, que não era a prática do judeu, né? Então ele começa a apresentar as práticas do reino dos céus, o reino de Deus. Aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador são peregrinos aqui na terra. Nós somos forasteiros, somos imigrantes na terra. Essa não é nossa terra. Nós não vivemos por esse reino, nós vivemos por reino eterno. E esse reino eterno, ele tem práticas, como nós temos visto as últimas semanas, que não faz sentido dentro do mundo que vivemos. E essa história não só revela as práticas do reino de Deus, como ela também revela quem é o rei e o coração do rei. Quem é o rei e o coração do rei. Jesus ilustra no seu ensino a parábola do reino de Deus, comparando um rei que desejava acertar contas com seu servo. Interessante que o rei ele não precisava acertar contas com seu servo. Verdade? Não é verdade? Não precisa. Ele manda, aprende. Vai buscar, aprende. Se não pagar, aprende. Não, ele chama o servo à sua presença porque ele desejava que esse acerto de contas fosse feito na história, na parábola que Jesus está contando. E a história é a história de um servo que vem à presença do rei com uma dívida impagável. Como que a gente sabe que é impagável? Porque ela representava 9 a 10 anos do recolhimento de imposto local. Como uma pessoa, que uma cidade, um estado na época, recolhia de imposto, ele devia 9 a 10 vezes mais. Ou seja, ele não tinha, a vida toda ele não pagaria essa dívida. Ele não tinha como pagar.
E ele é chamado à presença com essa dívida que representaria hoje bilhões de dólares, vários milhões de dólares, que se torna totalmente impagável, mas mesmo assim o rei chama a presença para acertar contas. Vocês estão acompanhando isso? Isso não faz sentido. Se ela é impagável, manda preso, pena de morte, sei lá o que o rei fazia na época. Mas na história de Jesus, o rei deseja acertar contas com esse servo. A magnitude, o tamanho do ensinamento de Jesus aqui, ele está comparando, ele está trazendo à tona, através da história, a dívida que nós temos com ele como pecadores. A dívida do pecado que nos foi herdado de Adão. Esse pecado, ele é impagável. Nós não temos como pagar. Por isso que ele teve que mandar Jesus, na cruz do Calvário, morrer em nosso lugar para que essa dívida fosse paga. Porque nós não tínhamos como pagar. Essa comparação, essa história que Jesus está contando, ela está levando nós leitores, eu que estudei o texto, os irmãos que estão me ouvindo, a uma reflexão que o verdadeiro entendimento do perdão de Deus é revelado em nossos corações. Se você diz que entende o que Cristo fez no Calvário por você, se você reconhece Ele como Senhor e Salvador, você tem noção, você tem um entendimento daquilo que Deus fez por você. Do perdão de Deus para algo que você não podia pagar. E a graça e a misericórdia de Deus foi manifestada por você através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É esse ensinamento, é esse princípio que Jesus está querendo que Pedro entenda. Pedro, o que Deus fez por você, Eduardo, o que Deus fez por você, é algo que você nunca poderia fazer. Nunca poderia fazer. Nunca seria pago. A ira de Deus, a condenação de Deus, o cálice da ira de Deus, como Jonathan pregou muito bem alguns domingos atrás, ou vários domingos atrás, não tem como nós recebermos. Não tem como nós pagarmos. Isso revela, através da ilustração, da história, da parábola, e através do princípio, o quanto o servo dependia do rei. Se ele não podia pagar essa dívida, ele tem uma dependência total do rei. Ele está totalmente comprometido ao coração do rei. Assim como eu e você. Que não tínhamos que pagar, não tínhamos como pagar o preço do pecado. Nos levando a uma total dependência de Jesus Cristo. Porque essa total dependência de Jesus Cristo foi revelada quando ele pagou o preço que era meu e seu. Nós não tínhamos como pagar o preço que Cristo pagou. A súplica do servo foi qual? Ele implora e diz ao rei: tem misericórdia.
Me dá um tempo, tenha paciência. Me dá um tempo que eu vou te pagar tudo. Olha, a visão do cérebro já é revelada aqui, gente. Porque ele diz, tenha paciência porque com o tempo eu vou te pagar tudo. Não tinha como pagar, gente. Não tem como pagar. Era uma condenação inevitável. Mas ele implora. E o rei, movido de compaixão, perdoa toda a dívida. Meus irmãos, prestem atenção. Perdoa toda a dívida. Por que o rei perdoa toda a dívida? Porque não tem como pagar. Não tinha como pagar. E o rei tinha noção disso. Ou eu perdoo, ou eu condeno. Não tem meio termo. Ou eu perdoo, ou eu condeno. O rei não tinha outra opção. E movido de misericórdia, ele decide por perdoar a dívida. Esse ato de misericórdia demonstra a imensa graça e o perdão ilimitado do nosso Deus para conosco. Apesar da nossa incapacidade de pagar nossa dívida do pecado. Este é o verdadeiro entendimento do perdão de Deus. A resposta a esse perdão, ela não tem outro caminho, a não ser gratidão. Certo? Gratidão, arrependimento e dependência. Porque a partir de agora, você é dependente do rei. Que ele manifestou a graça e a misericórdia sobre você, mesmo você não merecendo, porque você achava, lembra aqui, você acha que pode pagar. E o rei fala, o rei nem discute, vou te dar um tempo para pagar, ele nem discute isso. Ele discute o quê? A dívida está perdoada. Porque você não tem como pagar. Produzindo essa dependência de Deus. Esse era o princípio que Jesus queria que Pedro entendesse. Que a dívida que nós tínhamos com Deus, se Deus não tivesse manifestado o seu perdão, nós teríamos condenação eterna. É uma dívida impagável. O terceiro ato revela a evidência da falta de entendimento refletida no coração do servo. Presta atenção. O que acontece quando o servo sai de lá e ele entende, ele recebe o perdão total da dívida que ele nunca poderia pagar. Abre parênteses aqui, um parênteses. Imagine você devendo uma fortuna para o banco e aquela cobrança vindo toda semana. Quem já deveu para alguém sabe o peso na consciência que aquilo é. O incômodo que aquilo é. É constante na sua vida. Né? Alguns entram com pânico, alguns entram em desespero, alguns fogem, alguns desaparecem por completo. Mas imagine você com aquela dívida enorme, que quase você não mais sabe o que é ganhar um salário, porque entra e sai, você nem tem ideia de seu salário mais, porque é tão perdido em termos de suas dívidas. E um dia, o gerente te liga e fala, tá pago. Você fala, como assim tá pago? Não, o banco resolveu quitar todas as dívidas. Tá quitado. Fique em paz. Vá em paz. Eu não sei se você teria o mesmo sentimento que eu, mas seria tô livre, graças a Deus, né? Tô liberto dessa dívida, né? Esse sentimento, eu estou falando de uma dívida financeira
humana. Jesus está trazendo como princípio aqui a dívida que você e eu tínhamos com o Deus Santo. E que foi paga pelo único meio, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, de livre e espontânea vontade. Pagou o preço por você e por mim. O princípio é o entendimento do tamanho, que eu acho que muitas vezes a gente se perde nisso, do tamanho do que representa esse princípio apresentado. E o servo, ao invés, que na realidade o coração dele já tinha sido revelado, né, quando ele queria pagar, só pediu um tempo. E ele sabe que não tinha condições de pagar. Mas ele queria, porque ele achava que ele era autossuficiente. Ele ia ganhar tempo, ele resolve. Eu vou resolver de alguma forma. Não sei como. O servo, quando perdoado da sua dívida gigantesca, ao invés de ele manifestar sua gratidão por aquilo que o rei fez, ele simplesmente ignora a graça recebida, não manifesta gratidão, não entende o que representa aquilo, muito bem provável. Tanto é que ele não entende que ele não consegue medir as consequências do que ele está fazendo, porque ele não tem o entendimento por completo. Por quê? Porque o entendimento de um princípio é revelado no coração. É quando desce da razão e vem para o seu coração, e lá você pratica, você responde com aquilo que você entendeu e entende a sua responsabilidade na resposta. Só que o servo foi exatamente no lado oposto, revelando a total falta de conhecimento do rei e do que o rei fez. Ou talvez a total desconsideração pelo que o rei fez e quem o rei é. O servo perdoado de uma dívida gigantesca encontra o seu conservo com uma dívida pequena, comparada. Cerca de 3 meses de salário, gente. Hoje, se você tem uma dívida de 3 meses de salário, qualquer pessoa financeira vai falar, não, você paga isso fácil. Vamos fazer uma gestão financeira, em 2 minutos você paga. Só tem que fazer uma gestão financeira. Totalmente pagada. Em vez de demonstrar a mesma compaixão que recebeu, ele exige o pagamento imediato. Olha só, ele pediu paciência, me dá um tempo, mas ele vem e exige o pagamento imediato, sem misericórdia, né? Quando a gente vê o relato que ele pega na camisa, sufoca, sem nenhuma misericórdia. E por seu conservo não ter condições, o que ele faz? Ele o condena. Ele lança ele na prisão. Porque ele devia. Exatamente o oposto do que é o perdão recebido. Exatamente o oposto do que é o perdão recebido. O perdão que ele recebeu, que manifestado em seu coração deveria ter sido respondido com gratidão, é manifestado com ingratidão e desejo próprio, e ego, sua vontade, o seu querer, o seu jeito, a sua forma, as suas necessidades. Se você não está se achando aqui, parabéns. Mas essa é uma área que nós falhamos muito. Quando, na realidade, isso é um problema do ser humano. Eu não sei quantas vezes na vida você já presenciou pessoas
que reclamam de algo, mas quando chega a oportunidade dele de fazer aquilo que ele reclamou, ele faz com prazer. Eu não entendo isso. Eu sempre estudei liderança, eu sou apaixonado por liderança, né? Então eu gosto de estudar e eu gosto de observar líderes. E é muito interessante que um caso, que não vem ao caso, né? É só por uma questão de ilustração, não vou falar quem é, como e quando, mas é muito interessante que eu lembro que eu tinha um companheiro, um amigo, que ele era liderado por uma pessoa. E ele se incomodava muito que essa pessoa pegava no pé dele em questão de entregas. Era incômodo. Pô, parece que não confia em mim. O dia que ele assumiu a liderança, sabe o que ele fazia? Ele só não pegava no pé da pessoa com as entregas, ele queria que a pessoa fizesse as entregas no tempo dele. Um dia eu virei para ele. Falei, você não acha que é muita incoerência? Não é muita incoerência? Se você tinha certeza de que como o líder agia era um incômodo para você, porque você entregaria mesmo, então não precisa ser cobrado, eu sei entregar, eu sei minhas entregas. Por que agora que você é líder, você não age assim? É uma incoerência, não é? E quantas vezes na sua vida aconteceu isso? As incoerências, que você pega, nossa, eu sempre reclamei disso. E agora eu estou fazendo. Meus filhos desde pequeno faziam isso com eles. Eles falavam, não pai, porque eu quero fazer isso. Aí quando eu falava não. Aí o irmão queria fazer, eu falava sim porque o momento era propício. Aí ele falava, por que você falou sim e não? Eu falei, filho, porque cada momento tem uma situação e tem regras definidas. E você não tem que viver na sombra do outro, você tem que viver o que é certo. E muitas vezes faz exatamente o que ele não gosta que faria. Quantas vezes... um exemplo muito bom para nós. Quantas vezes você faz aquilo que seu pai e sua mãe faziam que você não gostava e você faz com seus filhos? Talvez porque estava certo e você aprendeu. Mas às vezes é o coração duro. A gente não reflete no que foi feito, a gente reflete no que a gente quer, no nosso coração, no nosso desejo. E é o que acontece aqui com o servo. O servo, ele reflete não a gratidão pelo que ele tinha recebido, mas sim pelo que o coração dele é. Coração amargurado, um coração ganancioso. Gente, é muita ganância o que esse servo faz. Ele foi abençoado com a quitação de uma dívida gigantesca e ele não foi capaz de quitar a dívida do conservo dele, que era pequeno. Ganância. Coração ingrato. Esse ato de crueldade e desproporcionalidade do servo revela a falta do verdadeiro entendimento do que o rei fez por ele. Do perdão que ele tinha recebido. Embora a dívida tivesse sido perdoada, o princípio da misericórdia do rei, da graça do rei, do que Deus fez, do que o rei fez por ele, não tinha internalizado no coração dele. Não estava presente no coração dele. Não era algo constante no coração dele. Suas ações demonstram que o perdão não se tornou parte da sua natureza, mas permaneceu como um mero benefício externo. Um coração não transformado. Coração duro, não transformado. Por outro lado, ele não foi capaz de ver a natureza do coração do rei, que é pela graça
Não foi nada que o servo fez. Não tinha nada que o servo poderia fazer. E a dívida foi paga. Mas ele não poderia ver na hora de manifestar com o seu conservo. Quarto ato. O resultado de quando o entendimento não é revelado no coração. Lembrando, nossa grande ideia, nossa lição de hoje. O verdadeiro entendimento do perdão de Deus é revelado no coração e refletido no relacionamento com seus irmãos. Quarto ato, nós vamos ver o resultado de quando nós não entendemos e nosso coração não revela o princípio que o rei, da verdade central que o rei fez e que Jesus estava ensinando nesse texto. Versículos 31 a 35. A indignação dos conservos era enorme. Por quê? Porque os conservos, quando viram essa situação, ficaram indignados. Que é injusto, correto? Por injustiça. Você acabou de receber e você não é capaz de dar. Será que você entendeu o que você recebeu? Sua dívida foi quitada, uma dívida impagável. E você não é capaz de dar para uma dívida pequena. Inconformados, o que eles fizeram foram para o rei. E relataram o que ocorreu. O rei, que é justo, irado, chama o servo de volta. E o repreende duramente por sua maldade. Olha o ensinamento que Jesus está passando aqui. A maldade do coração do servo é que fez ele voltar para o julgamento. Maldade do coração do servo. Não foi como o conservo sentiu. Não foi como o conservo reagiu. Mas a maldade do coração dele. De não ter sido grato e não ter sido capaz de perdoar. Estão acompanhando? Vocês estão associando os relacionamentos no perdão um com o outro? A capacidade de não perdoar não está em quem recebeu, mas está no coração mau de quem cometeu. O rei, mediante essa realidade do servo, a esse coração mau, essa maldade, retira o perdão, ou retira o benefício que lhe havia sido dado de quitação da dívida, e entrega o servo mau aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Ele faz exatamente o que o servo pediu, só que punindo, não deixando ele livre. Até que você pague toda a dívida, você vai ficar preso. Porém, lembra, era uma dívida impagável. Foi uma condenação eterna aqui. De vida. Acabou, porque você não vai pagar nunca. Vai passar a vida toda e você não vai pagar. Você está condenado. Consequência severa. Demonstrada de quando nós não entendemos o perdão de Deus e não é revelado em nosso coração. Por consequência. E por consequência, eu não aplico nas ações com os meus irmãos.
Porque aquele que entende o perdão, que Jesus estava querendo ensinar, aquele que entende o perdão de Deus, na cruz do Calvário, ele perdoa. Pastor, isso é difícil. O senhor não tem ideia. O senhor não sabe o que aconteceu comigo. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que eu já passei. Não tem ideia. É muito difícil, é duro. O perdão não é olhar para o tamanho do que foi feito. É olhar para a cruz do que Cristo fez por você. É isso que Jesus pensa. O que Jesus está ensinando aqui é que o perdão, ele não é motivado pelo tamanho, ele não é motivado pela pessoa, se é A ou B. Ele é motivado porque eu entendo o que Cristo fez no Calvário por mim. Que eu era condenado e hoje eu sou liberto. Que a minha condenação era uma eternidade longe de Deus. E agora eu tenho um lugar no reino dos céus. Sem fazer nada. Sem merecer. Pisando na bola toda semana. Porque o pecado foi perdoado. O seu pecado presente, passado e futuro já estão perdoados na cruz do Calvário. E se você acha que isso te dá liberdade para pecar, é que você não entendeu o perdão de Deus. E se você acha que isso dá liberdade de você decidir não perdoar o seu irmão, é que você não entendeu o perdão de Deus, que você recebeu de graça, sem merecer absolutamente nada. O merecimento do perdão de Deus, da condenação eterna, do fogo eterno, longe de Deus, para toda a eternidade, sofrimento eterno, foi pago sem você merecer nada. E sem você fazer nada. Porque foi pago por Cristo Jesus, por amor e pela manifestação do coração, que a sua natureza é compassiva, é misericordiosa. E a única coisa, na realidade, você não tem que fazer nada, a única coisa é você reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. Mas eu não tenho que pagar, eu não tenho que correr algumas milhas? Não. É se ajoelhar. Revelar sua dependência do seu Senhor e do seu Salvador. E ser grato pelo que Ele fez por você. Então agora eu sou obrigado a perdoar? Se você está pensando assim, você não entendeu o perdão de Deus. Eu desejo perdoar. Eu quero perdoar. Meu coração pecador, talvez eu tenha que caminhar algumas milhas. Porque eu não consigo. Porque o pecado me puxa. Mas eu desejo, eu quero, eu almejo perdoar. O verdadeiro entendimento do perdão de Deus é revelado no coração e refletido no relacionamento com seus irmãos. Através do desejo de perdoar. Se você está entendendo isso agora, esse texto, agora eu sou obrigado a perdoar meu irmão, vou lá perdoar ele. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. É um desejo ardente no seu coração. É aquela luta do pecado. Você olhar para o que o seu irmão fez por você, que foi terrível, duro, cruel, machucou, terrível. Mas eu desejo perdoar esse irmão. Capacite-me, Deus. Me faça olhar para a cruz. Tira meus olhos do espelho
e transfira meus olhos para a cruz. Olhos que só desejam ver a si mesmo. Olhos orgulhosos. Olhos que só pensam no seu bem-estar. Tire isso de mim e me faça olhar para a cruz. Como dizia João Batista, que a gente estudou. Tire os olhos de mim. Olhem para o Cordeiro, o Filho de Deus. É por Ele, para Ele, que eu perdoo o meu irmão, seja qual for o pecado que ele fez. Seja qual for o pecado que ele fez. Porque lembra, a dívida do perdão de Deus é impagável. Então, seja qual for o pecado, nada se compara à condenação eterna. Nada. Nada que você, eu, vivemos nesse mundo de injustiça se compara à condenação eterna, à condenação do fogo eterno, do distanciamento de Deus. Nada. Nada. Imagina aquela pior coisa que tem. Pela graça de Deus, e não por forças dela. É isso que minha avó fazia. Pela graça. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu faço pelo meu Deus. Eu lembro que ela falava. Ela não tinha esse conceito teológico. Minha avó era muito simples. Não tinha muito conceito. Ela só tinha o seguinte. Eu faço porque meu Deus um dia me salvou e me perdoou. Eu faço por isso. Vó, mas ele está te acabando com sua vida. Eu faço porque um dia meu Deus me perdoou e me salvou e eu não merecia nada. Por isso que eu digo, minha avó é uma das pessoas que eu mais admiro. Pecadora. Não é santa, não. Pecadora. Mas Deus a capacitou e Deus conduziu ela, ajudou ela, porque ela voltou os olhos para a cruz e não para o que o meu avô fazia. Porque ela entendia a responsabilidade que ela tem com a cruz. Com o que Cristo fez por ela. Difícil. Muito difícil. Mas pela graça de Deus ela conseguiu. E confesso que acho que eu vou chegar no céu. Eu tenho a impressão, depois de 20 anos servindo no ministério, vários ministérios que eu passei, várias coisas que eu entreguei. E eu acho que eu vou entrar numa casinha de 2 dormitórios e ela vai estar numa mansão. Porque ela conseguiu fazer algo que acho que eu não sei se eu conseguiria. Eu não vivenciei, então não sei se eu conseguiria. Eu acho. Não sei dimensionar. As escrituras não dão muito claro como vai ser esse escalário do exílio. Como isso vai funcionar. Mas é uma boa forma de exemplificar. A ausência desse entendimento, refletida na falta de perdão, pode ter consequências eternas. Porque ela revela que você ainda não entendeu o perdão de Deus. O perdão não é opcional. Não, é uma opção minha. Não é. O perdão não é opcional. Porque o poder da cruz é tão forte, é tão grande, é tão santo, é tão puro, que tira a questão da opção e torna uma obrigação pelo desejo. Porque se você falar, pastor, então eu sou obrigado, amanhã eu vou lá perdoar, então. Você não entendeu. Ela se torna uma obrigação pelo desejo. Pastor, eu quero lutar por isso. Me ajuda, pastor. Deus, me capacite. Porque essa mensagem é pesada, dura, meu coração não está indo nessa direção. Eu preciso de ti. Me capacite.
Faça que o perdão não seja uma opção, seja uma obrigação que eu deseje fazer. Porque ela é uma característica fundamental daquele que verdadeiramente entendeu a graça de Deus. O último versículo termina assim. Vou começar pelo penúltimo. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Meus irmãos, o perdão não é opção. Se você tem tido alguma área na sua vida que você tem enfrentado dificuldade para perdoar, entenda, saia de hoje daqui, olhando para esse texto e entendendo que não é uma opção. Perdoar o seu irmão não é uma opção. É uma obrigação que o crente deseja fazer, porque ele entendeu o que Cristo fez por ele. Ele entende a graça manifestada por ele. E ele deseja ardentemente. É aquele fogo de perdoar. Mas, pastor, não é fácil. Não, não é. Não é fácil. A vida cristã não é fácil. Se você entrou para viver uma vida cristã achando que é fácil, você entrou no caminho errado. Nós vivemos para o reino de Deus em outro reino. Um reino que não tem as mesmas regras. E Deus está apresentando regras do reino dele. Só que não são regras, porque não tem regras. É naturalidade, é desejo. Aquele que vive para o reino, ele não vai querer viver contra o reino. Naturalmente ele vai viver pro reino. Ele vai desejar o reino. É uma obrigação que eu desejo. Não faz sentido, né? Porque obrigação você nunca deseja, você tem que fazer. Obrigação de pagar imposto. Eu não desejo pagar imposto, mas eu tenho que pagar imposto. Perdoar é uma obrigação, não é opcional. E eu devo desejar fazer isso. E esse é o processo de santificação. Porque quando vier aquela dor, aquele peso, aquela injustiça para com você, que seu irmão fizer com você, o seu desejo é perdoar. E aí vai vir a luta do pecado te pressionando a não perdoar. Você viu o que ele fez com você? Você viu o tamanho da coisa que ele fez com você? Você viu o estrago que ele fez na vida da sua vida? Você notou o tamanho das consequências que esse irmão trouxe para você? E você quer perdoar? Quero. Eu desejo. Vai ser uma caminhada, talvez. Tem coisas a ser resolvidas. Tem conversas a serem feitas. Tem tratamentos a serem feitos, porque a dor é pesada. Mas não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma escolha sua. Porque quando você olha para a cruz, não tem escolha. Ou você reconhece que Ele é seu Senhor, seu Salvador, e eu vou viver para esse reino, ou não. E é isso que o Pai vai fazer. Você é meu ou não é meu? E essa é a condenação. Se você não quer seguir esse rei, se você não quer seguir esse rei, não faz sentido. Ah, pastor, eu venho na igreja porque eu preciso ter meu momento para minha consciência ficar tranquila que eu vim na igreja. Você já não entendeu o que você veio fazer. Você não está entendendo o que você está fazendo. Você vem aqui porque você quer estar com seus irmãos. Você quer ouvir a palavra de Deus. Você quer ser confrontado
com um texto como esse que confronta o meu coração e confronta o seu coração. Porque você deseja isso. É um desejo natural do cristão. Prega, pastor. Fala, pastor. Fala, irmão. Se você vê alguma coisa errada na minha vida. Fala, porque eu quero cada vez ser mais parecido com Cristo. Eu quero viver e seguir os caminhos dele. É um desejo. Eu digo, se você não tem esse desejo hoje, é fácil, gente. Não é complexo. É entender que a cruz te libertou da condenação eterna, do fogo eterno. Só. E reconhecer que ele é seu Senhor e Salvador. Você não precisa nem perdoar. Olha que interessante. Mas depois que você reconheceu, você vai querer perdoar. Estão comigo? Você não precisa perdoar para receber a salvação. Mas quem recebe a salvação vai desejar ardentemente perdoar. E vai iniciar aquela batalha, aquela luta que vai ser difícil na sua vida. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar e te exaltar. Obrigado, Senhor, por textos como esse, porque ele trata nosso coração, Senhor. Ele esmaga nosso coração. Essa palavra ela vem como um punhal. Ela entra, rasga, machuca, mas com o objetivo único de nos tratar. Com o objetivo único que nós possamos viver para a tua glória e não para nós. Senhor, nos capacite, tire nossos olhos do espelho, Senhor, e reverta nossos olhos para a cruz do Calvário. Reverta nossos olhos para a sua santidade. Reverta nossos olhos para quem tu és e pelo que tu fez. Nos capacite, Senhor, para que possamos viver uma vida para a tua glória e para o teu louvor, perdoando os nossos irmãos, refletindo em nosso coração o verdadeiro perdão de Deus. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.